sua filha, por aquele parente que precisa de ser tocado, que precisa de ser alcançado. Ah, Deus, entra mesmo nesse lar, entra para mudar, meu Pai, o que precisa ser mudado. Entra, meu Deus, para libertar, para curar se for necessário. Desde já, ó Deus, eu sou contra todo mal-estar, todas as dores do corpo, essa dor de cabeça. Quem sabe essa pessoa entrou aqui hoje chateada, meu Deus, entrou aqui, meu Deus, debaixo de uma preocupação muito grande, meu Deus, e tudo isso o inimigo quer usar para distraí-la, para que a palavra não encontre pouso no coração. Mas eu digo a toda obra do inferno, eu digo a todo levante do diabo: saia, desapareça, cai por terra, vai embora, em o nome de Jesus de Nazaré. Levante a mão para ele, diga: Pai, eis-me aqui, Senhor, na tua presença, para ouvir a tua voz, para receber de ti, nessa tarde, um investimento do céu, na minha vida e na minha casa. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Boa tarde, povo de Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que bom vê-los aqui nessa tarde de quarta-feira, né? Quarta-feira é o dia que nós oramos pelo quê, gente? Pela nossa família, pela nossa casa. Quarta-feira eu não escondo de ninguém, é um culto que eu gosto mais, porque orar pela família para mim vai além de uma campanha, além de um ato de fé. Claro que eu creio em campanha, ato de fé, claro que nós acreditamos em propósitos de oração, amém, irmãos? E fazemos, né? Agora, uma coisa eu tenho no meu coração: quando o assunto é família, quando o assunto é o lar, nós precisamos entender que isso vai além de um propósito de 5 dias, de 3 dias, e eu fico feliz que vocês que estão aqui nessa tarde já compreenderam isso. Eu estou aqui, pastor, que eu quero é lutar pela minha casa, eu quero é lutar pela minha família, e quero declarar a palavra que diz: eu e a minha casa, o que, gente? Serviremos ao Senhor. Eu acho esse texto tão bonito, demorei para entender que às vezes o texto é decorado, né? Todo mundo repete, mas às vezes a gente não entende. O texto não diz só: eu e a minha casa seremos do Senhor. O texto diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos envolvidos na obra do Senhor, amém? Eu e a minha família estaremos gastando a nossa força e a nossa energia naquilo que agrada ao Senhor. Que bonito, né? Imagina aquele filho que hoje pode estar dando dor de cabeça, aquele marido, aquela esposa, aquele parente, que você diz: puxa, pastor, estou orando para ele se converter. E olha como que o pensamento de Deus é mais alto, olha como que a mente de Deus vai além. Na mente de Deus, ele não só vê aquele cidadão convertido, aquela cidadã convertida, como ele já vê aquela pessoa servindo ao Senhor. Esse é o alvo. Nós queremos toda a nossa família servindo a Deus, amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. Enquanto isso, deixa eu aproveitar já o início aqui do nosso culto, da nossa mensagem, para poder fazer um convite para você que está aqui na igreja e para você que está acompanhando em casa. Gente, domingo agora é Santa Ceia do Senhor. Bom, eu sou suspeito de falar que eu sou o pastor da igreja, mas Santa Ceia, irmãos, aqui é de longe, na minha visão, tá? De longe, o culto mais importante do mês é a Santa Ceia. Jesus Cristo diz que aquele que não come do corpo dele, aquele que não bebe do sangue dele, esse não tem parte com ele. Então, domingo agora, para a gente se situar, nós estamos no mês de agosto de 2020, porque fica gravado depois, sabe lá quando a pessoa vai assistir. Então, para você que está aqui hoje, para você que está nos acompanhando, domingo agora é o segundo domingo de agosto, também dia dos pais, né? Quantos pais eu tenho aqui nessa tarde? Que tem uma turma aqui já, pai, né? Que Deus abençoe você, te dê sabedoria, em nome de Jesus, né? E também vamos honrar o nosso pai nesse domingo. Nós temos 4 reuniões domingo, tá? As 4 reuniões presenciais, 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde, reuniões especiais de Santa Ceia do Senhor, amém? Vamos lá então, Lucas capítulo 15, versículo 8 em diante.
Lucas capítulo 15, versículo 8 em diante, diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Aleluia! Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga amém, irmãos? Texto da dracma perdida, uma moeda de valor que foi perdida e graças a Deus encontrada, por conta também da diligência, de algumas atitudes que essa mulher tomou, e nós vamos estudar isso aqui nessa tarde. Primeiro ponto aqui, já para a gente não gastar energia à toa, primeiro ponto aqui, irmãos, uma vez eu estava pregando em algum lugar sobre a dracma perdida, Aí eu cheguei nesse ponto em que há uma pergunta, que é o versículo de número 9, E achando, convoca as amigas, é no versículo 8, qual a mulher que se tendo 10 dracmas, perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com a diligência, até achar? Aí tudo bem, é uma pergunta aqui, Não acende a candeia, não varre a casa, e não busca até achar. E eu fiquei um culto inteiro, irmão, gastei aqui a minha força, não aqui, em outro lugar que estava pregando. E aí na hora que terminou o culto, vocês acreditam, irmão, a irmã chegou para mim: pastor, mas a minha Bíblia diz diferente. Mas diz diferente sua Bíblia, irmã? Diz, pastor, a minha Bíblia não manda varrer a casa, não manda acender candeia. A minha Bíblia diz assim, na minha Bíblia tem não. Qual a mulher que não acende, que não varre? Eu falei: meu Deus do céu, aí o problema não é a Bíblia, o problema é o português. Então, quando você faz uma pergunta, qual pessoa que não faz isso? É o mesmo que você afirmar: todo mundo faz. Amém, pessoal? Quando você fala assim, quem é que não faz isso? O que você quer dizer com isso? Todo mundo faz isso. Então, pelo amor de Deus, quando a gente lê esse texto, entender essa história, o que a Bíblia está colocando aqui, na verdade, é uma afirmação. A pessoa deve varrer, a pessoa deve acender, a pessoa deve procurar ter atitudes a fim de que aquele valor seja encontrado. Bom, aqui de cara já surge o tema da mensagem de hoje, E tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui em Lucas no capítulo 15. Você coloca para a gente aí, olha lá, a dracma perdida, uma moedinha que ela encontrou porque ela tomou decisões importantes. A mesma frase poderia ser diferente, e digo a vocês que no meu coração ela está até um pouco diferente. Dentro de mim, o que me veio para essa tarde, para eu conversar com vocês, foi encontrando valores perdidos dentro de casa. Porque a moeda é isso, uma moeda tem valor. Amém, pessoal? E quando a gente falar de moeda hoje, eu não quero que você pense em dinheiro. Ei, pastor, é verdade, eu perdi 10 ou lá em casa e tal. Mas não é disso que eu estou falando. Existem coisas que alguém já disse acertadamente. Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Qual é a diferença, pastor? O que tem preço, o dinheiro paga. É o seu carro, é um objeto. Quanto é que custa? Se você conseguir mensurar, se você conseguir colocar um preço, então isso tem preço. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta: quanto custa seu filho? Quanto custa seu casamento? Quanto custa a sua família? Se você não conseguir mensurar um valor, pastor, meu filho, a vida do meu filho, misericórdia, pastor, isso não tem preço. Minha família, pastor, misericórdia, isso não tem preço. Por que não tem preço? Porque isso tem valor. E o tema da mensagem de hoje está de mãos dadas aqui. A dracma perdida, para mim, é encontrando valores perdidos dentro de casa. E aqui de cara tem duas coisas, antes da gente aprofundar no texto, tem duas lições aqui que eu penso que vale a pena a gente já de cara entender e aprender. A primeira está no finalzinho, no versículo de número 10,
O versículo 10 termina assim, dizendo desse jeito assim, pelo menos a minha versão está assim: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há de haver, de existir, né? A alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que está escrito aqui? Uma frase que a gente costuma muito usar, né? Principalmente no ambiente da fé, no ambiente da igreja. Eu já usei essa frase: existe festa no céu quando um pecador se arrepende. E não é verdade? Claro que é. Existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu lembro que antes até dessa pandemia, nós fizemos aqui uma Santa Ceia, e eu fiz um apelo. As pessoas vieram aqui à frente, eu não sei se você estava nesse culto, e algumas pessoas aqui entregaram a vida para Jesus. Às vezes a ideia que a gente tem de que uma pessoa, um pecador se arrependeu, é só essa, é quando alguém literalmente aceita um apelo, vem até a frente da igreja e confessa Jesus, e aceita Jesus como Senhor e Salvador, o que obviamente também é verdade. E é lógico que não dá para negar que há uma tremenda festa no céu quando alguém opta por Jesus, quando alguém escolhe Jesus como Senhor e Salvador, quando alguém se rende diante da presença dele. Diga amém, irmãos? Agora, há uma outra grande verdade aqui também, de mãos dadas. Eu penso que toda vez que uma área da nossa vida ela é iluminada através da palavra de Deus, e nós enxergamos alguma área que precisa ser consertada, nos arrependemos e arrumamos. Arrependimento é mudança de direção, porque a mudança de direção e de comportamento não é arrependimento, é remorso. Essa é a diferença entre as duas coisas. Remorso, puxa, eu sinto, dói, verdade, errei, mas não mudo. Arrependimento, há uma mudança de comportamento. Eu penso que toda vez que nós ouvimos uma palavra, seja na igreja, seja em casa, seja você fazendo o seu devocional diário, seja você lendo a sua Bíblia, um bom livro, ouvindo uma mensagem da internet, e o Senhor ilumina uma área da sua vida e você diz: meu Deus, eu tenho que mudar, e muda, e se arrepende e traz mudança, então festa no céu também. Diga glória a Deus, irmão. Eu estou pedindo a Deus que essa tarde seja uma tarde de festa no céu, porque o Senhor vai trazer luz para áreas aqui da nossa vida e que nós precisamos melhorar, irmãos. Nós somos pessoas de Deus. Eu estou aqui diante de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas nós queremos uma família, uma casa, construir um lar que agrade o Senhor. E ora, que bom que Deus tem movido o seu coração nessa direção. A tarefa não dá para negar, ela é árdua, é guerra, é luta, mas fiel é o Senhor que nos dará vitória em nome de Cristo. Diga glória a Deus. Outra coisa que é verdade aqui, você pode colocar para mim o próximo slide aqui, que tem essas duas verdades antes de eu pregar. O próximo diz assim, coloca aí para mim por favor, Cauê, o próximo slide. Isso. Para começar, a primeira coisa que eu disse aqui é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Entenda que também tem festa no céu quando nós que estamos errando em alguma área da vida, tendo isso de forma iluminada, Deus clareia, nós decidimos mudar. Eu creio que a festa no céu também. A segunda grande verdade aqui, antes da gente aprofundar na palavra, é que valores que foram perdidos dentro de casa só podem ser achados, chuta, onde? Dentro de casa. Pastor, qual é o ponto aqui? Se você não quer destruir a sua família, o seu casamento, a criação dos seus filhos, pelo contrário, você quer construir algo que agrade o coração do Senhor e que alegre a Deus, e você percebe que um valor foi perdido, que alguma coisa de valor sumiu dentro do seu lar, não adianta, pelo amor de Deus, é um apelo que eu faço a você procurar encher esse valor fora de casa, com alguma coisa fora de casa, com alguma prática fora de casa. Não é que, sei lá, pastor, eu não tenho valor, minha mulher não me honra, não há fidelidade do meu casamento, sei lá, não há honra, não há, não sei, um valor, uma moeda, um valor foi perdido, e aí a ideia vem também, eu vou procurar isso em outro lugar. Mas peraí,
Onde é que você perdeu? Ah, pastor, eu perdi dentro de casa. Então, se você quer encontrar, você tem que procurar onde? Onde você perdeu? Dentro de casa. Você não pode procurar isso em outro lugar. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tá, tendo dito isso, eu separei para nós aqui nessa tarde, pelo menos 3 toques de Deus. Eu vou ler de novo esse texto de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8, vamos ler de novo, 8, 9 e 10, a história é bem curtinha, mas nós vamos dar uma espremida nessa história aqui nessa tarde, com a sua permissão. Vamos lá. Ou, versículo 8, Lucas 15, 8. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma, o quê? Perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga glória a Deus. Para mim, irmãos, a primeira coisa necessária para você encontrar um valor que você percebe, o que você quer recuperar dentro do seu lar, é você entender, perceber que você perdeu esse valor, admitir que alguma coisa está faltando. Irmãos, nós não procuramos por algo que a gente não acredita ter perdido. De novo, nós não procuramos por algo que a gente não acredita que perdeu. Se na nossa cabeça eu não perdi, então a gente não se incomoda, a gente não vai atrás, a gente não busca, a gente não procura. E interessante a gente notar que o primeiro passo aqui, e ele pode colocar aí o próximo slide aí, ô Cauê, o primeiro passo aqui é exatamente esse: eu preciso reconhecer que algo foi perdido. Aonde? Dentro da minha casa. Algum valor sumiu, algum valor desapareceu. Só para a gente ficar na mesma página, o que eu quero dizer com valor? Eu não estou mais falando de dinheiro, vocês sabem disso, não estou falando de preço, eu estou falando de algo valioso, estou falando de honra, fidelidade, amor, paz, obediência, submissão. Tudo isso são valores que uma família deve experimentar dentro de casa. Interessante notar que ela tinha 10 moedas. Sumiram quantas? Uma. Ela podia, eu até conheço pessoas que no lugar dela talvez diria: ainda tem 10. Ainda tem 10. Tá, para que eu vou me preocupar com essa? Sumiu só uma, é 10% do que eu tenho, tem problema não, ainda sobraram 10, mas isso não é o ideal, pessoal. Você já viu uma frase aí fora? Tem gente que só dá valor depois que perde. Depois, se você ler Atos 12, não precisa abrir agora não, a Bíblia diz que Herodes se levanta ali contra Tiago e mata Tiago à espada. E aí depois que matou o Tiago à espada, está lá em Atos 12, aí ele prende o Pedro. Aí é aquele texto que diz que a igreja orava continuamente por Pedro, e Deus mandou um anjo e libertou Pedro. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, a igreja acordou, a igreja despertou, a igreja clamou, a igreja orou, e Deus deu livramento a Pedro. Mas será que precisava do Tiago ser morto? Porque eu penso que a igreja só despertou, acordou, meu Deus, mataram o Tiago, prenderam o Pedro, vamos orar, senão vão matar o Pedro também. E aí realmente usamos aquela frase. Puxa vida, parece que tem gente que só desperta, que só dá valor depois que perde. Meu Deus, eram 10, eu não vou perder as 10. Perdeu uma, sumiu uma, eu não vou deixar isso para lá, não vai ficar desse jeito. Eu quero aquilo que sumiu de volta. Eu reconheço que está faltando uma, eu reconheço que alguma coisa sumiu. Você percebe isso no capítulo todo, esse padrão. Eu costumo dizer, irmãos, que o capítulo 15 aqui de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos.
Porque se você ler o versículo 22, só direto, tá? Vamos lá? Tudo Lucas 15, tudo Lucas 15. Olha o versículo 22, fala do filho pródigo. O que diz o 22? Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, ou alparcas, a mesma coisa. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos, alegramo-nos. Por quê? Vamos comigo agora? Porque este meu filho estava morto. Gente, isso é forte, hein? Olha aqui que o pai reconhece, olha aqui que o pai enxerga. Gente, o meu filho estava morto. O que ele diz agora? E reviveu. Olha a outra frase: tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar. Qual é o ponto aqui? O pai reconhece: eu tinha perdido o meu filho. O meu filho estava morto. O meu filho estava perdido. Eu penso que enquanto não houver um reconhecimento, a gente não notar, não acordar, meu Deus do céu, eu estou perdendo meu filho. Às vezes, irmãos, alguém já disse que o pior cego é aquele que não quer. Às vezes a gente faz vista grossa quando é com a gente, quando é com a nossa casa. Quando é com a casa dos outros, quando é com a família dos outros, a gente olha, tem que orar, hein? Tem que orar por eles, tem que orar por esse casamento, tem que orar por esse menino, essa menina, tem que colocar isso diante de Deus. Cuidado, repreende, manda embora, queima, demônio. Isso pode ser espiritual, mas quando é dentro de casa, parece que Satanás joga uma cortina e a gente disfarça alguns problemas que a gente não quer ver que está perdendo. A gente não quer ver que está faltando alguma coisa, porque a casa é nossa, a família é nossa. E às vezes a gente tem que parar, e o primeiro passo é esse, é reconhecer. Espera aí, sumiu um valor aqui, sumiu o respeito aqui dentro dessa casa, porque esse menino me respeita, esse menino me honra. Espera aí, tem um valor desaparecido aqui dentro da minha casa, tem um valor que sumiu aqui dentro do meu lar. A primeira coisa é eu notar, eu perceber. No mesmo capítulo, no versículo 5, esse padrão se repete. Olha o versículo 5, tudo Lucas 15, tá? E achando-a, põe sobre os seus ombros, é a ovelha perdida, né? Cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes, lê comigo agora: alegrai-vos comigo. Por quê? Porque já achei a minha ovelha, o quê? Perdida. Ele reconhece: eu tinha perdido a ovelha, e graças a Deus eu encontrei. Mas há um padrão no capítulo 15, que eu sou apaixonado por esse padrão. Tudo que foi perdido, foi encontrado, recuperado. E a boa notícia do Espírito Santo para nós hoje, e esse é o alvo da nossa oração nessa tarde: nós queremos os valores perdidos de volta na nossa casa, no nosso lar, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmão. Primeiro passo, o que eu faço? Eu tenho que reconhecer, alguma coisa sumiu. Tem alguma coisa, pastor, faltando, alguma coisa de valor faltando no meu casamento, faltando na criação dos meus filhos, faltando na minha família, faltando no meu lar. Tem alguma coisa de valor, tem que estão faltando aqui. E aí você tem que reconhecer isso. Eu particularmente gosto muito de algumas histórias na Bíblia, onde eu vejo pai, mãe reconhecendo que há um problema dentro de casa. Se você ler, por exemplo, Marcos 9, você vai ver um pai que chega diante de Jesus e ele diz: Jesus, trouxe-te aqui o meu filho, e o meu filho tem um espírito mudo. Lembra desse texto? Onde quer que o apanha, lança ele por terra, e ele se debate, vai espumando pela boca. Eu até pedi para os teus discípulos expulsar o demônio, mas eles não puderam. Você lembra desse pai? Mas olha que coisa linda, o que o pai fala para Jesus? Eu trouxe o meu filho, e ele não disfarça, ele diz assim, se fossem uns pais que eu conheço, diria: ele está passando por uma fase difícil, ele está por um momento, ele está tendo assim, né, uma adolescência complicada. Não, o que o pai diz para Jesus? Ele tem um espírito mudo. E o primeiro passo para você resolver um problema é reconhecer que ele existe. Fala amém. Ele existe.
Você vai depois se deparar com uma mulher cananeia no evangelho de Mateus, alguns evangelhos chamam de Ciro Finício, aquela que vinha gritando atrás de Jesus e Jesus não para, e quando ela finalmente alcança Jesus, lembra dessa história? Ela adora Jesus e ela diz: Jesus, 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 me socorre, minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma mãe, ela não diz para Jesus: tem um probleminha assim de leve com a minha filha, não, minha filha está com um ataque espiritual, minha filha está enfrentando um problema de cunho espiritual, e eu preciso da ajuda do Senhor. Irmãos, feliz o crente, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o irmão, o tio, a sogra, enfim, seja qual for o grau de parentesco, de relacionamento, que reconhece diante de Jesus que precisa de ajuda, que tem um problema, perdeu um valor, precisa encontrar algo que foi perdido, a saúde, o respeito, eu não sei, o Espírito Santo fala ao seu coração. Primeiro ponto, reconheça, enxergue na sua casa, note, pelo amor de Deus, perceba o que está faltando, o que de valor precisa ser recuperado, é valor, não pode ser deixado para lá, não é preço, é valor, é valoroso, então não abra mão, que você precisa disso, e o Senhor Deus tem interesse que você recupere os valores da sua casa, da sua família. Diga amém, gente. Segundo ponto, irmãos, ainda dentro do texto, vamos ver qual que é o segundo ponto. Traga luz para o ambiente. Para mim isso é difícil precisar dizer assim, vocês, isso aqui é mais importante, aquilo é mais importante, porque é um efeito dominó, uma coisa acaba dependendo da outra, mas é difícil você encontrar alguma coisa no escuro, irmão, e tem crente tentando, ele sabe que perdeu, ele até reconhece que está faltando alguma coisa, há um valor que foi perdido, há algo valoroso que simplesmente desapareceu, sumiu, mas ele está com dificuldade de achar, ela tem dificuldade de encontrar e de recuperar. Por quê? Porque no escuro ninguém encontra, no escuro é complicado. O verso é o de número 8, vamos ler ele de novo? Lucas 15, 8, diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, sublinha agora essa frase, não acende a candeia? Quer dizer, a mulher acende, eu já expliquei isso para vocês, a mulher acende. Você quer encontrar? O que você tem que fazer em primeiro lugar? Peraí, como é que eu vou encontrar no escuro? No escuro não dá. E isso é um princípio, por favor, olha para mim, considera o que eu estou te falando, em nome de Jesus. Isso é um princípio desde a criação do mundo. Não se organiza as coisas sem luz. Como é que a Bíblia começa? Gênesis 1:1, vamos ver? Coloca para a gente aqui, por favor, Cauê. Gênesis 1:1, como é que a Bíblia começa, igreja? Vamos lá comigo? Vamos ler, toda a igreja, vai. No princípio, criou Deus os céus e a terra, versículo 2, como é que a coisa estava? Vamos ver? A terra era sem forma e vazia, problema, hein? Um caos, que mais? E havia trevas sobre a face do abismo, misericórdia, então não tinha forma, tudo vazio e tudo em trevas, uma verdadeira bagunça, um verdadeiro caos. Cá entre nós, irmão, com todo temor, parece a família de muita gente, uma bagunça, um verdadeiro caos, as coisas estão fora do lugar, está faltando organização aí. Pastor, mas eu vou colocar isso em ordem, eu quero a ajuda de Deus para organizar a minha casa, a minha família, em nome de Jesus, o que eu faço? Bom, eu reconheço, o negócio está escuro, trevas, as coisas estão desalinhadas, estão fora do padrão de Deus, então eu reconheci que eu estou precisando de recuperar valores. O que eu faço agora? Versículo seguinte, versículo 3, disse Deus, o que? Haja luz. Você percebe qual é o princípio? Toda organização começa com luz.
Salmo 119, o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós precisamos, se quisermos organizar nossa casa e encontrarmos valores que foram perdidos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós precisamos partir, a nossa procura tem que partir da luz da palavra. Deixa eu te explicar melhor. Você pode olhar um minutinho aqui para mim? Larga tudo aí, olha aqui um minutinho, deixa eu te explicar. Não é assim, é um exemplo que eu estou dando, pelo amor de Deus, tá? É só para você entender. Isso aqui é a luz que vai iluminar, eu estou só na lanterna aqui, iluminando áreas da minha vida, minha casa, minha família, a partir daqui. Deixa eu tentar ser mais claro. O problema é que às vezes a gente tenta organizar a nossa casa e encontrar o que se perdeu, os valores, e recuperar coisas no nosso lar, a partir do que a gente sente, acha, do que os outros falam, do palpite, da filosofia de vida, da convicção da família, da orientação do amigo. Irmãos, e muitas coisas são até bem-vindas, mas a nossa busca, a nossa procura, ela parte daqui, é daqui que parte a procura, é aqui que você ilumina a área que está obscura, e é a partir daqui que você tem que enxergar. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei se estou me fazendo compreender, deixa eu ser mais claro. Uma vez eu estava conversando com um casal, eu disse: pastor, então, e o problema é esse, e o problema com ela é esse, e aí o que o senhor acha? Eu falei assim: gente, olha, eu entendi a pergunta, claro que eu entendi a pergunta, e sou grato, né, por vocês quererem saber a minha opinião, mas vamos ser sinceros, a minha opinião pouco importa, e de verdade, irmão, o que o William acha. Agora, o que Deus acha? Essa é a pergunta. Vocês estão entendendo? Você está com um problema com um filho seu. Aí qual que é o nosso problema, irmão? Aí o que não falta nesse mundo é gente para palpitar. O que não falta nesse mundo é gente querendo enfiar o dedo onde não foi chamado. Aí você tem um monte de gente dizendo para você o que você tem que fazer, mas você não vai encontrar esse valor, essa moeda, a partir da opinião dos outros. O que você tem que fazer? Você tem que jogar a lanterna lá. O que a Bíblia diz sobre o que você está passando, sobre o que você está procurando, sobre o que você está tentando encontrar? Joga luz. É daqui que parte a procura. Peraí, deixa eu ver como é que diz a Bíblia sobre o que eu estou enfrentando no meu casamento, o que diz sobre perdão, o que diz sobre remorso, o que diz sobre traição. Irmão, esse livro é um manual do ser humano. A nossa busca, a nossa procura, ela não pode partir de nós, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas vontades. A nossa busca, a nossa procura tem que partir de uma luz. Você tem que trazer luz, você tem que acender a lâmpada, a lamparina, a lâmpada da palavra de Deus. Aí você vai iluminar pela palavra, vai ficar claro o passo que você tem que dar. Fala amém, gente. Olha o que diz o Salmo 119, repito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha como é que ele completa: luz para o meu caminho. Pastor, e agora o que eu faço? Você não sabe, está escuro, qual que é o passo que você tem que dar? Traz luz, pega a Bíblia, palavra, vê o que a Bíblia fala sobre esse problema, sobre essa situação, ilumina esse ambiente, traz luz para essa situação. O problema não é o que você quer, ou o que o outro quer, o que o marido quer, o que a esposa quer, o que o filho quer, o que a sogra quer. O problema é, peraí, o que a Bíblia diz sobre isso? Melhor forma de resolver situações e conflitos dentro de casa. A luz tem que partir da palavra, a procura parte da palavra. Se você procurar pela palavra, partindo da palavra, tudo fica mais claro. Diga glória a Deus, gente. Isso é muito importante. Terceiro, vamos colocar aqui, por favor, número 3,
você também precisa, e o texto diz que ela fez isso. Aqui eu coloquei assim: a casa precisa ser varrida. E eu colocaria assim, sabe, irmãos, uma faxina pesada. Uma faxina pesada. Olha aqui um minuto para mim. Bom, vamos ler o texto só para a gente lembrar que o texto é o mesmo. Lucas 15, 8, vamos ler o verso 8? E aí você tem a chance de sublinhar essa expressão. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, perder uma dracma, não acende a candeia? Aí vem a frase: e varre a casa. E claro, varre a casa, ela está varrendo e está buscando encontrar aquilo que ela entende que foi perdido. Existem faxinas e arrumações. Tem aquela limpeza por cima e tem o dia da faxina pesada. Lembra do dia da faxina pesada? É diferente. Não é diferente, gente? Vocês estão me olhando estranho. Não é diferente, não? O dia da faxina pesada, o dia da faxina pesada é diferente. Por quê? O dia da faxina pesada, você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais energia, mas é o dia em que você vai mover as coisas do lugar. E aí não é aquele negócio de você, não, passa aqui por cima mesmo e tal, e daqui a pouco, se você tira alguma coisa do lugar, você vai encontrar sujeira embaixo. Aí não foi a faxina, mas a faxina pesada, você move as coisas do lugar, cama, tá aqui, guarda-roupa, empurra sofá para lá, você encontra cada coisa no dia de faxina pesada, irmão. Dia de mudança, então, misericórdia, irmão. Na hora que você tem que tirar mesmo, movendo, na hora que você tem que mover as coisas do lugar, você diz, oi! Eu, irmão, que já cansei, perdi a conta de quantas vezes já mudei por conta de ministério. Quando a gente vai encaixotando, misericórdia, olha aqui, lembra do negócio que eu tinha perdido? Você vê que tinha até desistido de procurar. Encontrei, porque quando a faxina é pesada, quando você move as coisas do lugar, a princípio bagunça, para depois arrumar. De novo, hein? A princípio piora, para depois melhorar. Porque mover as coisas de lugar incomoda. Fala amém, irmãos. Incomoda. Dia de faxina pesada, não é? Puxa vida, poxa, deixa eu aqui mesmo, estou sentado, mãe. Não, mas sai daí, tem que sair, empurra para lá. A gurizada não gosta, a turma não gosta. Por quê? Porque você incomoda, você move de lugar, e precisa ser feito. E você começa a encontrar coisas no dia em que as coisas são movidas do lugar. Deixa eu te falar uma coisa pelo Espírito de Deus. Queria que você olhasse aqui um minuto para mim. Existem coisas que nós conseguimos mover na nossa casa. Eu não estou falando agora mais de objetos, de sofá, não estou mais falando de cadeira, não estou mais falando de cama. Eu estou falando de situações que algumas a gente consegue mover, a gente consegue resolver. Algumas, como pai, você chama um filho, senta com ele, conversa, às vezes você consegue mover do coração dele uma ideia que ele tinha. Aí você senta, o casal conversa, e os dois conseguem entrar no acordo, que bacana, graças a Deus, vocês conseguem mover um sentimento do lugar, uma ideia fixa, um pensamento, quem sabe uma decisão que alguém já estava querendo tomar, e dependendo de como você trabalha, você consegue mover do lugar. Algumas coisas nós conseguimos com uma faxina pesada mover, mas nem todas. Tem algumas coisas que só Deus pode mover. Deixa eu te dar um exemplo. Atos 16, você vai lembrar do texto, da história. Vamos lá? Atos 16. Versículo, vamos ler a partir do 25, por conta do tempo nosso. A gente já vai direto no ponto. Atos 16, 25. Puxa vida, eu queria falar uma coisa aqui. Daqui a pouco eu falo para alguém aqui, em nome de Jesus. Atos 16, 25. Diz assim. Vocês vão lembrar da história, certamente. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Lembram dessa história? Quem lembra, diga amém. Os dois estavam presos, né? Eles expulsaram o espírito de uma jovem que adivinhava as coisas. Depois eles foram
maltratados, bateram em Paulo e Silas, jogaram no cárcere interior, prenderam os pés no tronco, e perto da meia-noite eles não estão reclamando, não estão murmurando, eles estão adorando a Deus, louvando a Deus, tem os presos ouvindo, e de repente, versículo 26, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Grave isso. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Tem gente que está tão preso, irmãos, você está entendendo que agora não é fisicamente mais que eu estou falando, mas às vezes você tem um parente que ele está tão preso, que só um mover sobrenatural de Deus, para tirar do lugar o que está alicerçado. O texto fala sobre alicerces que foram movidos. Nós conseguimos mover um sofá, uma cadeira, conseguimos resolver com uma conversa um problema, quem sabe uma situação mais tranquila, mas existem convicções que estão tão alicerçadas no coração de alguns parentes, e você já tentou conversar, não tem conversa. Vocês estão me acompanhando? Você já tentou falar com aquele filho, não tem conversa. Aquilo é alicerce. Se uma conversa sua resolvesse, já teria resolvido. Nessa questão, nesse ponto, você vai precisar de uma ajuda divina. E eu quero, irmãos, ousar dizer aqui a vocês, nós vamos orar aqui essa tarde, esse finalzinho de tarde, por um mover de Deus na sua casa, um mover de Deus. Para quê? Para que coisas sejam movidas, exatamente tiradas do lugar. Porque como é que nós vamos encontrar valores que foram perdidos? Se a faxina não for pesada, se nós não tirarmos as coisas do lugar, tem que tirar, tem que varrer com diligência, tem que buscar com atenção, tem que tirar, é o sofá, é a cama, vocês estão entendendo, a linguagem é figurada, estou falando de forma espiritual. Agora, tem coisa que a gente tira, tem coisa que a gente faz, então o ponto é, o que você conseguir fazer, faça. O que você tiver força para fazer, por favor, gaste a sua força e a sua energia fazendo. Orientando seu filho, orando por ele, falando com o marido, abençoando a vida dele, da esposa, enfim, o que você puder fazer, o que você conseguir mover, mova. Agora, para as coisas que você não tem força, condições de mover, e aí eu tenho que dizer para você que essas coisas existem, os alicerces, uma coluna dessa aqui, irmão, uma coluna dessa no meio da igreja aqui, isso aqui é um alicerce. A outra ali, meu Deus do céu, não pode tirar, uma pessoa não pode chegar aqui, não, vamos tirar essa coluna fora, não pode, isso aqui está sustentando a parte de cima do prédio, isso não pode ser removido. Agora, ainda que eu tivesse coragem de tirar, eu não adianta chegar e dar um soco, você pode dar um soco aí, você pode chutar esse alicerce, isso não sai não, meu irmão, desse jeito aí, você pode empurrar, fazer força, isso aí não sai, isso é um alicerce. Tem coisa que não se move, você não consegue mover, mas olha que frase linda, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Deus pode mover tudo na sua casa, tudo. Não tem coração tão duro que Deus não mova, não tem entendimento tão cauterizado que Deus não mova. Não, pastor, não tem jeito, ele já tomou decisão, não quer mais saber, já era, não tem mais jeito. Pode não ter para o homem, mas para Deus tudo é possível. Deus pode mover isso, Deus pode tirar até o que está alicerçado do lugar, e aí ele faz, move e acabou, pastor? Não, ele faz a parte dele, a gente faz a nossa. Só para completar essa ideia, Josué capítulo 6, por favor guarde isso, e eu digo isso aqui para alguém da parte de Deus, do Espírito Santo. Josué 6:1. Josué está no Antigo Testamento, começa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Josué 6:1 diz assim:
Ora, Jericó cerrou-se. O que é cerrou-se aqui, igreja? Fechou-se. Jericó era o nome da cidade, né? Lembra daquela cidade murada? Aquela que eles tiveram que dar 7 voltas, no sétimo dia 6 voltas, depois no sétimo dia 7 voltas, aí eles tocavam a buzina, as cornetas, e um brado de vitória, e as muralhas caíram. Exatamente essa história, a história dessa cidade fortificada chamada Jericó. Olha aqui só um minutinho para mim, deixa eu te falar um negócio. Eu creio que toda pessoa é um Jericó a ser conquistado. Todo ser humano é um território a ser conquistado. Todo coração do homem é um território a ser conquistado. Alguns nós conseguimos, tendo acesso, esse território não oferecendo resistência, não sendo tão murado assim, a gente consegue subir e conquistar. Batalha por aquela pessoa e a gente conquista aquele coração, aquele território para Jesus. Vocês estão me acompanhando? Mas tem território fortificado. Tem território que tem alguns alicerces ali que aí nós sozinhos não vamos conseguir conquistar essa cidade. A gente precisa de uma intervenção divina para a resistência cair. Vocês estão me acompanhando? Gente, isso é muito importante. Por exemplo, não adianta você tentar conversar com seu filho se você perceber que a cidade está murada. Você tem que pedir a Deus uma intervenção da parte do Senhor antes. Porque muralha a gente não derruba, Deus derruba. Depois que a muralha cai, a gente sobe a cidade e conquista. Mas a muralha a gente não tem condição de derrubar. A gente pede a Deus estratégias para que a gente possa rodear, fica só rodeando, aquele coraçãozinho, orando, na direção, Jesus, amolecendo, quebranta ele, Jesus amado, terremoto na vida desse garoto, Jesus, homem cabeça duro, cabeçudo, Senhor, manda terremoto, e vai mexendo, vai movendo coisas que estão ali cessadas. Deus é que faz isso, e nós vamos intercedendo. Um dia, deixa eu ler o texto, um dia, quando você perceber que a muralha ruiu, você entra e conquista. Vamos ler de novo? Jericó cerrou-se, fechou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Resultado, nenhum saía e nem entrava. Tem gente que é assim, pessoal. Olha só para mim, olha o gesto. Dele não sai nada. E se você tentar entrar também, e já vem com essa conversa de igreja para cima de mim, também não entra. Jericó. Amém? Vocês estão me acompanhando? O que eu faço? Eu vou ficar lá dando murro na parede, chutando o alicerce, e vai cair, para com isso, irmão. Eu penso que esse é um dos grandes erros, esse tempinho que eu prego o evangelho, irmão, um dos maiores erros, o desejo da gente conquistar o Jericó é esse. Mãe chutando a parede do coração do filho, e na marra não vai. Mulher tentando ganhar o marido, dando soco no alicerce, não cai, você se machuca, arrebenta todo, você se fere, quando você dá murro no alicerce, é você que se machuca. E é assim que muita esposa está, que muito marido está, que muito pai está, que muito filho está, porque quando você tenta conquistar uma cidade murada, você tem que ter primeiro uma estratégia divina, você precisa contar com uma intervenção sobrenatural. Deus tem que entrar. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, João 15, você precisa de uma direção, uma estratégia. Para Josué, Deus disse: rodeia a cidade 6 vezes, no 7º dia 7 vezes, toca a trombeta, grita, e aí, o que vai acontecer? E aí, Jericó, interessante, irmão, vamos ler o 2, então disse o Senhor a Josué, você vê, ninguém entrava e ninguém saía, olha o 2, o Senhor falou para Josué, lê comigo, o que Deus falou para ele?
olha, tenho dado na tua mão a Jericó, seu rei, seus valentes e os seus valorosos. Ô irmão, para um pouco, olha aqui para mim. Por um tempo, pensa num texto que me incomodou. Não olha assim para mim, mas eu olhava para esse texto, eu não sei se você já sentiu isso. Você sabe o que é Deus falar assim para você? Te dei Jericó já, viu? Jericó já é teu. Aí você olha para Jericó, como é que Jericó está? Ó a muralha, a lapa. Aí você olha para Jericó e diz, mas o Senhor me deu como esse negócio aqui? Às vezes você vem na igreja, você escuta uma palavra, não, em nome de Jesus, o Senhor já te deu, é teu, já está convertido, já, olha para esse menino transformado, olha para essa situação toda mudada, e você olha e diz, meu Deus do céu, esse pastor é doido, cara, porque não é possível, como que Deus pode estar dizendo que é meu? Não é meu, está murado ainda, tem resistência ainda, é uma fortaleza, eu não tenho acesso ainda, e a gente tem a forte tendência de achar que só será nosso quando realmente a gente colocar o pé lá dentro. Mas Deus já havia dado a palavra que hoje eu quero estender para você. Você pode estar diante de uma fase de um Jericó a ser conquistado. Eu não sei por quem você tem orado. Esse pastor, olha, é o Jericó da minha vida, ou a Jericó, porque tem a Jericó também, né, irmão? Tem o Jericózão e tem a Jericó. É a Jericó, pastor. E agora? E agora, Deus está dizendo, eu já te dei. É a sua família. Eu já te dei. Essa dracma é sua. Já te dei. É valor seu. É a sua casa, é o seu casamento, é o seu filho, é seu. Aí você olha para Jericó e diz, eu não vejo como. Aí tá bom. Eles rodeiam. Na hora que eles fazem do jeito que Deus mandou, e a gente tem que fazer do jeito que Deus mandar, eles dão um grito, lá no 7º dia, a gente já conhece a história. O que Deus faz? Deus move o que a gente não consegue mover. Vocês estão me acompanhando? Ele tira, ele derruba as muralhas. Se você tiver o cuidado de ler o texto com atenção, você vai perceber que Deus derruba a muralha, mas o exército ainda tem que entrar na cidade e conquistar a cidade. Quem está me acompanhando, diga amém. O que Deus fez? Tirou a resistência, fez o que a gente não podia fazer. Como é que é isso na prática? Olhando para mim, você está orando por um filho. Na hora que você tenta falar de Deus para ele, não, porque hoje nós somos lá na igreja, para, que negócio de igreja, mãe, que droga, aí falar que esse negócio de pastor, que negócio de igreja, Jericózão, olha o tamanho da muralha, está ali cercado, o que você faz? Vai ficar dando murro ali, falando, não, parou, cerca a cidade, ora por ele, intercedendo, e fica atento, porque o nosso Deus é um Deus de repente, fala amém. Foi assim lá em Atos 16, de repente veio um terremoto e o alicerce mexeu, moveu, de repente. Então você vai esperar um de repente de Deus, um momento que, escuta o que eu estou te falando na prática, um momento que Ele mesmo vai fazer um comentário, mãe, então mãe, e aí mãe, como é que foi na igreja mesmo, hoje lá, você foi mãe na igreja? Esses caras não gostam de falar de igreja, vocês estão me acompanhando? O que está acontecendo? Opa, abriu a guarda, tem brecha na muralha, o alicerce está movendo, e aí você, inteligente, sábio, sábia, você entra, foi bênção, filho, inclusive a palavra que o pastor deu lá foi, olha, uma palavra sobre Jericó, e aí você recua e espera. Mãe, e interessante, eu estou me sentindo assim meio, sei lá, mãe, acho que eu estou precisando de Deus na minha vida. Você não pode errar. Momentos assim, são de repentes de Deus em que o Senhor está movendo o alicerce. Vocês estão me acompanhando, irmãos? E aí na hora que você percebe que a muralha cai, você entra e conquista o território.
você joga semente, você joga a palavra, daqui a pouquinho, Jericó está completamente conquistado para a glória de Deus. Vocês estão me acompanhando? Quem está entendendo, diga amém. E eu quero dizer pela fé, irmão, que esse fim de tarde é tarde de nós conquistarmos aqui o Jericó. Eu não sei por quem você está orando, mas nós vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Vamos encontrar, vamos recuperar essa dracma, esse valor. Nem que o Senhor tenha que mover o alicerce, nós vamos mover o que a gente conseguir. O que a gente conseguir tirar do lugar, a gente tira. Mas vamos contar com uma ajuda do alto, para mover coisas que estão alicerçadas na nossa casa. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, por favor. O pessoal que está acompanhando a gente em casa, não perca essa oração não. Agora essa sala de estar é a igreja, agora esse quarto onde você está é a igreja, esse ambiente onde você está é o momento de nós falarmos com Deus. Fecha os olhos. Meu Deus, nós entramos em oração diante de Ti, juntamente comigo, homens e mulheres que creem na palavra, que acreditam no Evangelho, que recebem essa palavra como um investimento de Deus, e no nome de Jesus, eu primeiro oro por cada pessoa que aqui está, por aqueles que estão me acompanhando, que estão assistindo, que estão participando online. Meu Deus, dê força, renova as forças para a batalha. Meu Deus, tem gente que já está desanimando, tem gente que já está, meu Pai, olhando para trás, tem gente que já está pensando em recuar, em desistir, mas meu Deus, eu lhe peço, renova as forças deste pai, renova as forças desta mãe, renova as forças desta esposa, deste marido, renova, meu Pai, as forças deste homem, desta mulher, deste parente. Meu Deus, nós queremos fazer hoje essa faxina pesada. Meu Deus, nós reconhecemos que existem valores que precisam ser recuperados. Nós acendemos luz, meu Pai, para áreas da nossa vida pela palavra. Nós não vamos lutar a partir do que sentimos, do que achamos, do que pensamos, do que os outros falam. Não, nós vamos partir do que diz o texto, do que diz a Bíblia, do que está escrito. Para nós é assim que se cria um filho, é assim que se mantém um casamento, é assim que se conduz um lar, é assim que se conduz uma família, é partindo da luz, é acendendo e trazendo uma luz, aquilo que até então é caos, aquilo que até então é trevas, aquilo que até então está desarrumado, desalinhado, fora do lugar. Meu Deus, nós queremos colocar ordem nisso e precisamos da Tua luz. E uma vez iluminados, Deus, uma vez que nós estamos agora debaixo da direção do Senhor, debaixo da luz do Senhor, meu Deus, nós precisamos de mover as coisas do lugar. Meu Deus, é verdade que existem coisas que são nossas, existem coisas que nós temos condições de fazer. Meu Deus, existem móveis que nós podemos mover, uma faxina que nós podemos fazer, lavar o coração, perdoar, liberar. Meu Deus, são decisões que nós precisamos tomar. São situações que o Senhor conta conosco, meu Deus, e nós estamos fazendo aqui agora. Vamos rodear Jericó, nós vamos, meu Pai, fazer a nossa parte. Meu Deus, nós liberamos os que precisam ser liberados, nós perdoamos, meu Pai, aqueles que precisam ser perdoados. Meu Deus, limpa e lava a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós também precisamos da Tua ajuda, meu Deus, porque existem coisas que nós não conseguimos mover, existem situações, meu Pai, que nós não conseguimos mudar, meu Deus, mas o Senhor pode. Ah Deus, o Senhor pode mover aquele coração endurecido, Deus, o Senhor pode mover aquela mente cauterizada, aquela maneira de crer, aquela maneira de pensar, que meu Deus, não tem conversa que mude, meu Deus, não tem conselho que resolva, não tem bronca que resolva. Nós precisamos de um mover de Deus, nós precisamos de um terremoto divino, nós precisamos de um mover sobrenatural, de um agir do Senhor, que vai fazer cair aquele muro, que vai fazer cair aquela resistência, que vai mover convicções que estão alicerçadas
alinhadas. Ore, querido, por ele, ore por ela. Por quem que você está orando? Quem é o seu Jericó? Quem é a sua Jericó? Quem é aquela pessoa que precisa de mudança, de transformação? E conselho não resolve, palavra não resolve, não adianta falar, não adianta brigar, não adianta pegar no pé, não resolve, até hoje não resolveu. Mas se Deus mover os alicerces, Senhor, se o Senhor tocar naquilo que está alicerçado, se o Senhor tocar, meu Pai, nos muros que cercam esse Jericó, essa dureza cai, essa resistência cai por terra, meu Deus, estas convicções desalinhadas à palavra desaparecem, em nome de Jesus. Mova, Deus, diga o nome dele, diga o nome dela, e diga e ore por ele, ore por ela, dizendo: Deus, mova o coração dele agora, meu Deus, tira a resistência dela, tira, meu Deus, derruba aquele muro, derruba, Deus, me dá a chance, me dá a oportunidade de subir e conquistar aquele coração, em nome de Jesus. Me dá, Jesus, a condição, meu Deus, a oportunidade de subir e conquistar o meu Jericó. É promessa do Senhor. O Senhor me diz que já me deu Jericó para mim. É a minha casa, é a minha família, é o meu casamento, é o meu filho, é minha filha. Em nome de Jesus, nós cercamos, meu Deus, com o poder da fé, nós cercamos com o poder da oração e dizemos: toda resistência, toda dureza, tudo que está alicerçado, toda muralha levantada, em nome de Jesus, sai e cai por terra em nome de Cristo. Levante a mão para ele e diga: Pai, eu tomo posse dessa graça e libero uma bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, inclusive aqueles que estão alicerçados no entendimento errado, numa maneira de crer errada, e lhe peço, Jesus, mova os alicerces na minha casa, derrube as muralhas e me dê condição de conquistar todos eles para o Senhor. É para a tua glória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus, um minutinho, já vou terminar daqui a pouquinho. Se você trouxe a sua ajuda, pegue na sua mão, tá? Você que está aqui na igreja, precisa do envelope de dízimo de oferta, só levantar a mão que os irmãos vão até você. E se você que está nos acompanhando é membro aqui da nossa igreja, saiba que você também pode nos ajudar, continuar ajudando a obra de Deus, o seu dízimo, a sua oferta, suas doações, patrocinador, enfim. Você pode fazer isso de duas formas. Você pode passar aqui pessoalmente, deixar a sua contribuição, ou você pode fazer isso de forma online, né? Muita gente tem feito através de depósitos, através de uma transferência online, e tem enviado o comprovante para a gente. As contas, elas estão aqui no telão para o pessoal que está aqui na igreja. Mas para você que está nos acompanhando em casa, elas estão na descrição aqui da nossa live, do nosso post. Escolha o melhor banco, o banco seu que for melhor para você. Faça a sua doação, a sua transferência. Você tem sido alimentado através dessas lives, do culto online. Que Deus abençoe você, podendo, ajude também a obra do Senhor. Só não esqueça de nos enviar o comprovante, tá? Através do nosso WhatsApp, que é esse aqui, 65 é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, 65, e aí o Zap é o 99255 2568, 99255 2568, tá? Que Deus abençoe você. Lembrando, como eu disse no início da nossa transmissão, do nosso culto aqui, e domingo agora, para você que está em Cuiabá, nós estamos aqui no bairro do CPA 4, domingo agora é a Santa Ceia do Senhor, 4 reuniões, todas presenciais, 7h30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Serão todos muito bem-vindos. Vamos orar para o pessoal que está em casa, gente, vamos levantar a mão assim, para terminar a transmissão. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti
cada dizimista, ofertante, e oramos por aqueles que têm nos acompanhado, meu Pai, em casa, onde quer que essa pessoa esteja. Eu entendo, meu Pai, que a Tua bênção, a Tua graça ultrapassa os limites, as barreiras do tempo, do espaço, e onde quer que essa pessoa esteja, ela é alcançada pela Tua graça, pelo Teu poder, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos terminar aplaudindo o nosso Jesus. Deus abençoe você que está em casa.